Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal de vídeos no YouTube. Essa aula eu estou usando um equipamento diferente, então você vai perceber aí essa imagem um pouquinho diferente da webcam. Mas não se preocupe, o conteúdo da aula vai continuar o mesmo. Nessa aula, nesse domingo, essa aula na verdade está sendo a aula de número 300 no meu canal de vídeos. Já tenho 300 vídeos publicados, você provavelmente tem acesso aí a uns 295, 296, porque alguns ainda estão bloqueados para edição. Como vídeo de número 300, eu fico muito satisfeito, porque nunca pensei que o meu canal chegasse tão longe, com tanto conteúdo disponibilizado. Se eu for somar todas as horas que todos os vídeos que eu já produzi, o meu canal tem mais de 100 horas de videoaulas, e sempre tratando de assuntos diversos. Então, se você está vindo para o meu canal e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, seja bem-vindo. Lembre-se de se inscrever, porque você se inscrevendo terá acesso às notificações lá na parte do seu e-mail, do Gmail, sempre que eu publicar algo novo. Se você der uma olhada, se eu entrar aqui, eu vou fazer aqui um pequeno teste antes de nós começarmos. Se você entrar no YouTube, que você que não conhece ainda o meu trabalho, você que conhece, então fique tranquilo, você não precisa fazer isso. Basta digitar Alessandro Trovato, pode colocar aqui o termo Excel para facilitar. Vocês verão aqui o link do meu canal, basta clicar sobre esse link e ao abrir a tela você terá aqui todos os vídeos publicados no link vídeo, ou ainda, se você clicar sobre playlists, vai ver todos os vídeos que eu tenho disponibilizados em playlists. Algumas aqui são públicas, outras são privadas, como os vídeos que eu gostei de música, os vídeos que eu marquei como gostei, mas a maior parte dos playlists que você vai enxergar são playlists em que há conteúdo disponível para estudo. Na parte de concurso, na parte de Excel, Word, você vai encontrar aqui muitos vídeos de vários temas para que você possa estudar. Então, obrigado a você que acompanha aí todo esse trabalho já há um bom tempo, e eu espero conseguir chegar na minha meta, que é 400 vídeos no YouTube. Por enquanto, estou no caminho certo, eu acho que eu até consigo. Mais um aninho de trabalho aí é o suficiente para conseguir atingir esse objetivo. Vamos lá? A aula de hoje é sobre VBA também. O Valdemir mandou uma pergunta muito interessante, que ele gostaria, veja só, deixa eu abrir aqui o e-mail dele, é esse aqui. Ele gostaria de pegar valores como esses que vocês estão vendo aqui, né? 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 11, e distribuir numa matriz de acordo com a referência, de acordo com o número na ordem certa. Então, Valdemir, o que eu fiz? Eu montei uma macro para você e essa macro vai fazer a distribuição dos valores. Só que eu fiz uma macro um pouco diferente, porque você vai poder ter aqui números repetidos e os números fora da ordem, não importa. Você não precisa colocar como você fez aqui em ordem de classificação crescente, da esquerda para a direita. Eu fiz justamente o inverso, eu fiz uma macro que vai colocar os números na posição, não importa como eles estão. Se vocês olharem aqui a macro, eu vou apagar aqui esse resultado, veja só. Assim que eu clicar no botão executa, ele vai pegar esses valores, inclusive note que eles estão de trás para frente, e ao clicar em executar, prontinho, toda a distribuição foi feita, e você vai ver que ele vai adequar os valores corretamente à posição da sua coluna. Eu fiz até uma brincadeira, coloquei aqui os números de forma sequencial para que você pudesse ver essa distribuição aqui visualmente. Não importa se os números estão alterados ou se os números estão repetidos. Veja só, 1, 2, 1, 2, 1 e 2. Se eu executar, você vai ver que ele vai colocar apenas os números em que ele encontrou aqui na nossa macro. Como ela funciona? Nós precisamos criar também duas estruturas de repetição. A primeira, ela vai percorrer as células de cima para baixo, de forma a separar cada um dos valores, e ele vai ter que pesquisar através de outra estrutura de repetição da esquerda para a direita, procurando os seus equivalentes. Se você notar, nós vamos começar aqui na célula 2 e depois nós vamos fazer esse processo a partir, colocando esses valores a partir da célula aqui M2. Um detalhe, para cada linha percorrida eu preciso informar a minha macro para ele colocar os valores na linha certa. Senão ele vai colocar tudo aqui na primeira linha, e não é isso que eu quero. Eu quero, quando clicar sobre o botão executa, que isso seja feito, que todos os valores sejam distribuídos na sua coluna e com a sua equivalência.
Se eu colocar aqui um número que não existe, por exemplo, se eu colocar 99, ele não vai conseguir colocar esse número na minha escala porque ela vai de 1 a 20. Lá no e-mail do Valdemir, ele falou de 1 a 11. Então, Valdemir, eu aumentei um pouquinho essa range e melhorei um pouquinho a macro para que ele faça isso também de forma aleatória. Para evitar ter que construir essa planilha de novo, vou usar essa mesma planilha. Vou habilitar aqui a guia de desenvolvedor, vamos personalizar. Se eu não me engano é aqui em opções do Excel. Mostrar guia desenvolvedor, eu estou usando inclusive a versão 2007 do Excel. Não se preocupem, eu estou contra equipamento aqui na verdade. Você vai poder usar isso aí, vai poder fazer esse código utilizando a versão 2007, 2013, 2016, não importa. Então vou colocar aqui um botão, desenvolvedor, vamos inserir um botão, que vai ser o botão da explicação, propriedades, ele vai se chamar BT executa 2 e o nome executa, ou melhor, vamos colocar aqui aula. Pronto, é aqui que nós vamos criar o código e esse aqui é o que já estava. Você vai poder fazer o download desse material também lá no blog no sigonerd.com. 2 cliques no botão e vamos começar aqui a codificação. Vou ajustar o zoom primeiro, né, para que facilite aqui a nossa aquisição, a nossa codificação. Pronto. Então vamos começar. Primeiro passo, nós vamos definir as nossas variáveis. Então vamos lá, din w as worksheet, que é a nossa variável de manipulação de planilha, din valores 1 to 9 as integer. Por que 1 to 9, Alessandro? Nós vamos criar aqui um array de dados que vai ter o valor, o equivalente a todos os elementos, que são 3, 6, 9 elementos para cada linha. Essa array vai percorrer essa linha e vai capturar esses valores e a partir dessa captura vai colocar alimentando cada uma das variáveis do array. Por último, vamos lá. Por último não, nem começamos. Din última cell as range e din última cell proc as range. Qual a diferença dessas duas variáveis? Essa variável última cell vai sempre mapear qual foi a última célula preenchida aqui desta coluna. E última cell proc é a última linha processada aqui dos meus dados. Para cada vez que eu fizer o loop, eu preciso marcar qual foi a linha anterior antes de processar a nova, justamente para que eu não me perca nas referências. Din ln as long, controla o número de linhas, eu não sei quantos elementos vocês vão colocar aí, então por isso que eu fiz aí essa atribuição como variável long. E din a,b as long também. O que são essas variáveis? São as variáveis de controle de loop. Como eu não sei quantas linhas você vai preparar para pedir para separar, então eu fiz isso aí. Detalhe, você pode adequar essa macro posteriormente para aumentar ou diminuir esses valores. Se você quiser fazer isso com 15 valores, você vai ter que criar um array de 15 valores. Se você fizer com apenas 5, você vai ter que dimensionar a sua array para 5 valores. Vamos lá, setW igual a plan1. Plan1 é o nome VBA da minha planilha, então eu vou utilizar esse nome VBA. E a minha linha, nós vamos começar a fazer a variável, nós vamos inicializar a variável de linha com o valor 1. Muito bem. O que nós vamos fazer? Selecionar a nossa planilha, em seguida w.range m2. Se você notar, a partir da célula m2 ele vai fazer a distribuição dos valores. Para evitar que esses valores se acumulem, então eu vou apagar toda essa região antes de começar a trabalhar. M2 até M, 1.048.576 linhas. Ponto clear contents. Eu poderia ter feito também de outra forma, eu poderia ter apagado contents, isso. Eu poderia ter apagado todos os valores da coluna M até a coluna F, mas eu teria que reescrever os números de 1 a 20 ou de 1 a 15, como você fizer, antes de começar a processar. Não quis fazer isso, eu preferi mapear já as linhas em que eu quero apagar. Adapte o código à vontade. Então vamos lá, w.range a2.select.
Nós vamos selecionar esta célula aqui, A2, para começar. Primeiro passo, nós vamos criar a primeira estrutura de repetição para que ele percorra todas as linhas dessa minha matriz. Então faça enquanto ActiveCell.value seja diferente de nada. O que eu estou fazendo aqui, vamos criar aqui aquela nossa rotina, ActiveCell.offset 1,0.select. Esse ActiveCell, como você se recorda, serve para que eu não crie um loop infinito. Se eu começar então o meu do while aqui e pedir para que ele percorra todas as células preenchidas, quando ele chegar na linha 17 ele vai parar, e justamente porque essa célula não tem mais dados. Se você vai trabalhar com células em branco aqui no meio, então adapte seu código. Você vai precisar pedir para que essa estrutura de repetição continue até que a última linha, você vai mapear depois, contenha dados. Então terminamos o do while. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar aqui o nosso código. ln igual ln mais 1. Por que ln mais 1, Alessandro? Nós inicializamos a nossa variável como 1. Se você olhar aqui, eu quero começar a escrever a partir da linha 2. Então ele vai entrar na minha estrutura do loop, já criando um incremento para a linha, justamente para que ele possa fazer esse salto para a linha 2, para não escrever sobre os resultados. E set última cell proc as igual ActiveCell. Por que eu preciso disso, Alessandro? Quando nós começarmos, quando eu capturar esses 9 valores, eu vou fazer com que esse cursor percorra para a direita até a célula I2. Quando chegar na célula I2, ele vai parar. E aí, através de uma outra estrutura de repetição, eu vou fazer a equiparação dos valores procurando as equivalências. Quando terminar até aqui no número 20, eu tenho que voltar esse meu cursor para a última célula processada e descer uma linha, justamente para fazer com que o cursor faça essa rotina linha a linha por toda a minha tabela. Por isso eu preciso criar essa variável de controle para mapear sempre qual foi a última célula processada. Eu uso isso muito nos meus códigos. Eu mapeio, marco qual foi a última célula que eu utilizei. Está pronto, agora vamos lá. For A igual a 1 to 9. Next A. Essa estrutura vai servir justamente para quê? Para que você percorra as 9 células aqui dos meus valores e alimente a minha array de dados. Então nós vamos fazer isso aqui. Valores de A. Logo no primeiro fluxo, no primeiro ciclo, A vale 1. Então o valor 1 da minha array vai ser igual a ActiveCell.value. Como nós estamos começando aqui na célula 2, ele vai atribuir o valor da primeira célula A2 o primeiro elemento do meu array. Em seguida, eu preciso fazer com que essa célula vá para o lado. ActiveCell.offset 0, porque eu não quero pular nenhuma linha, vírgula 1.select. Eu estou falando para Excel, depois que você capturar esse valor e alimentar a minha primeiro valor do array, pule para a célula do lado. E aí ele vai fazer de novo. A vai valer 2, então ele vai alimentar a segunda célula do meu array com o valor da segunda célula, ou o segundo valor que eu quero procurar. Só isso. Com essa instrução, com esse for next, nós vamos alimentar o array com os números que desejamos encontrar, /distribuir. Perfeito? Criticando aqui apenas para que você possa ter essa noção. Legal, Alessandro. E agora? Como já tenho um array com essas variáveis, o que eu vou fazer? w.cells ActiveCell.row, 1.select. Nossa, que comando é esse, Alessandro? A partir, na minha planilha ativa, eu vou selecionar na linha que o meu cursor está, nesse caso a própria linha 2, coluna 1, ele vai vir aqui na coluna 1 e vai selecionar. Depois de percorrer todas essas células, eu vou colocar o meu cursor de volta à célula A2. Então ele vai sempre estar na coluna A. Eu poderia até suprimir isso aí, mas vamos fazer dessa forma. w.range m1.select.
De posse de todos os meus valores, eu preciso vir agora aqui, colocar o meu cursor na célula M1 e fazer a comparação. Vamos lá. Essa comparação agora, ela é um fluxo. Eu preciso pegar o meu primeiro valor, que é o array, né, o primeiro valor do array, e percorrer essas 20 células para descobrir qual delas é, se ela é igual a algum desses 20 valores. Se for, ele vai pegar esse valor e vai colocar na linha de baixo. Nós vamos fazer isso agora com duas estruturas de repetição também encadeadas. Se você perceber, muitas das funções que você fizer em VBA vão ser com estruturas de repetição encadeadas, com estruturas de repetição. Porque trabalhos repetitivos têm que ser feitos com essas estruturas de repetição. Então, vamos lá. Depois de selecionar a célula M1, eu vou definir que a última célula que tinha valores na coluna M, isso para as próximas sequências, né, quando eu colocar mais valores, vai ser w.cells ln,13. ln é a minha variável que está mapeando a linha. E 13 é a coluna M. Se nós selecionarmos aqui, você vai ver que a coluna M, olha aqui na parte de cima na caixa de nome, 13. Então a coluna M é a coluna 13. Ele vai definir que a última célula que foi ativa, que foi utilizada, vai ser justamente a linha 2 da coluna 13, que é M2. No próximo ciclo, a linha vai ser 3. Então ele vai definir que a última célula aqui vai ser a linha 3 e assim sucessivamente. Legal, vamos lá. Depois que eu definir essa última célula, nós vamos começar o primeiro ciclo, que vai ser 1 to 20. For B igual 1 to 20. Next B. O que esse next, o que esse for next vai fazer? Ele vai, literalmente, ele vai percorrer cada uma das células da minha matriz e vai fazer uma comparação de valores. Então ele vai procurar, vamos escrever aqui, procura nas 20 possibilidades se o número da array é igual. Esse for, ele vai fazer justamente esse ciclo, percorrendo cada um dos 20 valores aqui, fazendo a comparação com o meu array de dados. Se nós fizermos agora, eu preciso aqui de um controle que para cada vez que ele fizer uma leitura, ActiveCell.offset 0,1.select. Toda vez que ele ler um número aqui desse valor, ele vai para o próximo valor. Então eu preciso colocar algo aqui no meio, que é o meu for a igual 1 to 9. Olha que interessante. Esse for next aqui, ele vai fazer a procura para a primeira célula, ele vai varrer as 9 variáveis da minha array. Vamos imaginar o que ele vai fazer. Coloquei o cursor em M1. Eu tenho 9 valores para comparar. Então ele vai pegar o primeiro valor da minha array e vai comparar com o valor daquela célula. É igual? É. Então ele vai distribuir, vai colocar isso na linha de baixo. Se não for igual, o que ele vai fazer? Vai descartar, vai começar o próximo fluxo e vai pegar o segundo valor da minha array e vai comparar com a mesma célula. Ou seja, para cada célula dessa, dos meus 20 valores, ele vai fazer 9 comparações. Para evitar que ele faça as 9, eu tenho um macete que eu vou mostrar aqui já já. Então, dentro desse, o primeiro for, esse for B, ele vai fazer o ciclo pelos números que eu quero comparar. E esse for A, ele vai fazer justamente o contrário. Ele vai comparar, esse teclado aqui é horrível, não é minha máquina padrão, então eu estou apanhando. Ele compara cada valor a ser procurado com cada valor da array de dados. Muito bem. Olha que interessante agora como vai ficar esse código. Se a célula ativa for igual a minha variável valores da minha array, então endif. Então ele vai comparar a célula atual com o valor da minha array. No primeiro ciclo A vale 1, então ele vai procurar o primeiro valor. Se for igual, o que ele tem que fazer? w.cells última cell.row
Lembra que nós mapeamos aqui a última célula que foi preenchida de dados? Vírgula. ActiveCell.column, porque eu preciso saber a coluna que o meu cursor está. Vamos puxar aqui um pouquinho de lado que eu já não estou vendo mais. Ponto value vai ser igual a valores de A. Difícil? Não é não, vamos repassar. Aqui, nós estamos literalmente falando o seguinte: se a minha célula ativa, deixa eu puxar um pouquinho de lado. Se essa célula aqui, onde está o meu cursor, for igual à minha variável da array, então o que ele vai fazer? Na célula última cell.row, que é essa aqui, a 2, linha 2, ActiveCell.column, na coluna que está ativo o meu cursor, ele vai preencher o valor do meu array. Muito bem, se ele identificou essa igualdade, o que nós vamos ter que fazer? Agora eu tenho que fazer o exit for. Eu preciso escrever aqui para que ele saia desse loop, para que ele não fique percorrendo para cada valor 9 vezes. Vai para o segundo valor, faz 9 vezes. E são 20 vezes 9, são 180 ciclos. Se a cada vez que eu encontrar e eu sair desse for, nós vamos economizar processamento. Então eu dou o exit for e aí nós acabamos a nossa parte de procura. Se nós analisarmos aqui o nosso código, ele está praticamente pronto. Mas depois que eu der aqui esse next A, que ele terminar, e eu sair deste for, eu preciso fazer aqui um comando que é justamente para que ele passe para a próxima célula. Mas que célula é essa, Alessandro? Deixa eu colocar aqui, aqui, isso. Ele vai para a célula ao lado porque ele está no ciclo do B. Fora do ciclo do B, ou seja, depois que ele foi até o final das minhas 20 comparações, eu preciso pedir para ele selecionar a última célula. Última cell, proc.select. Você se recorda que nós definimos a última célula processada como essa aqui, o A2, no primeiro ciclo. E aí, o que nós vamos fazer? Ele vai percorrer, vai descer uma célula, indo para a linha de baixo, e vai começar o ciclo todo de novo, voltando o loop lá para cima e distribuindo, procurando na célula ativa se ela é diferente de nada. Se for, ele vai fazer a alimentação da meu array e vai fazer a comparação. Nós vamos debugar esse programa e você vai ver que é interessante. Depois do loop, nós vamos selecionar a célula A2 para concluir o processo e eu vou colocar aqui um item chamado doEvents. Esse doEvents, eu lembro de ter tratado disso nas minhas aulas do curso de macros e VBA. doEvents libera o sistema operacional para fazer alguma coisa que esteja na fila. Quando um processamento ele está ocupando muito espaço, então ele segura o seu computador, ele fica lento. Às vezes você já percebeu que o seu Excel ele fica totalmente branco e não responde, justamente porque ele está esperando concluir os ciclos de processamento antes de liberar o sistema operacional para atualizar a tela. Então, normalmente, antes desses meus for next, dos meus do whiles, entre eles, dependendo, é claro, se o ciclo for muito grande e ficar lento, eu coloco um doEvents para que ele libere o sistema operacional para fazer as próximas chamadas. É como se ele fizesse uma pequena pausa, ele libera o sistema operacional que vai fazer a chamada ou atualização de tela, volta para o código e assim ele fica alternando. Evita que você congele a sua tela do Excel, dando aquele não respondendo quando a sua macro está ativa. Por último, vamos mostrar uma mensagem para o usuário, né? Message box, processo concluído. Legal. Quanto tempo nós temos de aula já? Deixa eu dar uma olhada aqui. 23 minutos. Perfeito, é mais ou menos o que eu estava esperando mesmo para essa aula. Se nós debugarmos o nosso programa, nós vamos ver como ele vai processar. Vamos lá. Vou puxar aqui para lado um pouquinho. F8. F8. Um detalhe, vamos colocar aqui o nosso application ponto screen updating igual a false. E vamos colocar lá no final um application ponto screen updating igual a true. Legal. Então como é que nós vamos fazer esse código? Vamos começar a debugá-lo. F8, ele vai alimentar as minhas variáveis, já estão todas criadas. Em seguida, vai definir a minha variável w para plan1 e vai posicionar o cursor, vai inicializar a minha variável linha como sendo o número 1. Selecionar a planilha
ele vai apagar todos os valores e vai colocar o cursor na célula 2. Prontinho. E agora criamos o primeiro loop, faça enquanto a célula ativa for diferente de nada. Linha mais 1, ou seja, ele já está alimentando a minha variável linha com o incrementador. E a minha última célula processada já foi definida como a célula ativa, que é a 2. Vamos alimentar o nosso array de dados, olha só, para o primeiro A, for A igual a 1 to 9. A vale 1. Então o meu array, o valor 1 da minha array vai ser a célula ativa, ou seja, valor A vale 1. Se eu fizer então aqui agora de novo, ele vai alimentar o meu array com o próximo valor, que é a célula B2. Só que antes de fazer isso, eu vou copiar esses dados aqui. Como eu coloquei aqueles valores repetidos, não quero que fique agora na primeira demonstração. Vamos continuar aqui apertando a tecla F9 até chegarmos no ponto onde estávamos. Então eu vou alimentar o meu array para as 9 posições, até chegar ao final do for next. Se você quiser pular o código sem ter que ficar pressionando 200 vezes o 300, 500 vezes o F8, você pode colocar o cursor na próxima linha, fora do fluxo, ou onde você quiser, e pressionar Ctrl F8. Ele vai executar o código até chegar aonde estava o seu cursor. Olhem só, F8, ele selecionou então agora a minha linha ativa, coluna 1, ele voltou o meu cursor para a célula 2. Depois de percorrer as 9 células, as 9 colunas com valores, ele voltou para a célula 1. Selecionei a célula M1 e a partir de agora, veja só, a minha última célula vai ser igual à linha atual, coluna 13. Ele definiu que esta célula aqui, M2, é a minha última célula. Vamos começar o ciclo principal? B vai de 1 a 20. Legal. O primeiro ciclo, ele já vai começar aqui. Eu preciso alimentar a minha variável, saber se essa minha variável atual é igual à minha primeira variável do array. A minha célula ativa vale 1. A minha primeira valor do array, se você notar aqui, é o 5. Eles são iguais? Não. Então ele pula, vai para o next e vai tentar o ciclo 2. A vale 2. Quanto é o valor de 2? É 6. Ou seja, o meu segundo valor é 6. É igual à célula ativa? Não. Então ele vai fazer essa checagem para os 9 números e não vai localizar nenhuma equivalência. Como ele não encontrou, ele chegou aqui no final, passou para a célula do lado e começou o ciclo de novo. Agora B vale 2, porque é o segundo valor. E de novo ele vai fazer toda essa procura, não vai encontrar porque 5, que é o meu primeiro valor, não é igual a 2. Eu vou fazer esse ciclo então aqui, olha só. Ctrl F8 uma vez, Ctrl F8 outra vez, você vê que ele já veio aqui para O2, Ctrl F8 e Ctrl F8. Opa, olha que legal, Alessandro. No último Ctrl F8 ele achou o número 5 e colocou o número 5 aqui. Como é que ele fez isso então agora para o 6? Se nós viermos aqui e eu der o F8, você vai ver que ele vai começar o próximo ciclo, B vale 6, e ele vai procurar se a célula ativa é igual ao valor. Como a célula ativa aqui é 6 e o primeiro valor da minha array é 5, ele vai dizer que não. Então ele vai pular e vai alimentar para o próximo valor. O próximo valor da minha array é o 6. Essa célula é igual ao 6. Olha só, a célula ativa é igual ao meu valor da array. Ele vai escrever então na linha atual, na coluna atual, o valor da minha array, que é 6. Isso ele vai fazer para todos os valores, para o 7, para o 8, para o 9, até o 13. Eu vou puxar aqui de lado um pouquinho e vou pressionar Ctrl F8 até chegar aqui na última célula processada. Olha só. Ele já distribuiu então os meus 9 valores que estão aqui corretamente. Como ele vai começar o próximo ciclo? Primeiro, observe, o meu cursor está lá na célula AG1. Eu preciso voltar o meu cursor para a última célula processada, que é o A2. Desço para a próxima célula e o loop vai recomeçar o meu do while, o faça enquanto. Faça enquanto a célula ativa for diferente de nada. É diferente de nada? É. Então ele vai entrar no ciclo e vai começar o processamento de novo. E aí a comparação vai ser feita um a um, ele vai alimentar a minha array de novo, porque ele precisa pegar esses novos valores, e assim sucessivamente. Se eu pressionar aqui a tecla F5, você vai ver que o processo é muito rápido.
E ele vai fazer ele vai percorrer cada uma dessas células e vai fazer a distribuição de valores, não importa a ordem. Então, se você escrever aqui 16, opa, apertei o page down sem querer. Se você colocar 16, 5, 1, 17, de novo, 2, de novo, as teclas aqui estão todas diferentes, 6, depois 9, depois 2 e depois 20. Se você pedir para ele executar aqui, ele vai fazer a distribuição adequadamente dos valores, olha só, conforme a nossa matriz. É isso aí. Perceberam como é fácil? Eu vou salvar essa planilha, ela está disponível para download lá no meu blog. E um detalhe importante, se você baixou outras planilhas lá do meu blog e percebeu estar recebendo um erro dessa planilha na hora da execução, veja só, eu vou fechar. Se você estiver utilizando 2007 principalmente, eu fiz aqui, como os amigos Garcia, Rui, o guru do Excel, eu fiz a personalização do ribbon. Se você está usando 2007, esse erro aqui vai aparecer quando você abrir o arquivo. É porque esta ribbon personalizada que eu criei, vamos colocar aqui, eu vou fechar, vou abrir aqui de novo. A ribbon personalizada que eu criei, ela dá um erro a hora de ser aberta. Você vê que ela nem aparece aqui. Então esse erro está relacionado ao ribbon personalizado. Se você usa o Excel mais novo, 2010, 2013, isso não está aparecendo, ok? Se você usa o 2007, aparece. Então eu vou colocar essas duas planilhas lá para download. Aqui tem o ribbon personalizado, onde você encontrará link para todos os meus vídeos, playlists, cursos, perfil no LinkedIn, perfil no Facebook e a outra que não tem nada disso se você usa o Excel 2007. Então vamos lá. Meu amigo, muito obrigado, Valdemir, pela sua pergunta. Achei muito interessante, vem bem de encontro com aquelas aulas de combinações que eu fiz de distribuição de valores. E eu acho que agora você já consegue criar a sua própria rotina, lembrando que nós fizemos uma estrutura de loop principal que percorreu a matriz e colocamos duas sequências de loops internas para percorrer todos os 20 valores e comparar cada um deles com os 19 elementos da minha array. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembre-se, essa é a aula de número 300, então é uma aula super especial, é uma aula comemorativa. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Um abraço, bons estudos e sucesso!